A paz do Senhor Jesus, bem-vindos ao Foco na Lição. Eu sou o pastor Luiz Prates e estou aqui hoje muito emocionado. Eu preciso confessar a vocês, amados irmãos, eu peço até perdão e licença por quebrar o protocolo, mas a emoção é muito grande. Quando a minha equipe de produção informou que a gravação deste vídeo seria aqui, eu me emocionei, porque olha atrás de mim o que você está vendo, a beleza deste lindo templo. Quando eu levanto os meus olhos, eu vejo o nome Jesus, o meu Salvador, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu sinto a presença dele aqui neste momento. Então eu estou aqui nesse dia junto com a minha equipe, neste altar, onde a lâmpada jamais se apagou. Começou lá atrás com o nosso patriarca Paulo Leivas Macalão, e ao longo da história a lâmpada brilhou, e a partir deste altar, o Brasil e o mundo foi impactado com grandes mensagens. Nomes e muitos nomes foram levantados a partir deste templo. Atualmente, sob a presidência do bispo Abner Ferreira e bispa Marvi Ferreira, que através do serviço sacerdotal deste profeta de Deus, deste altar, a voz dele ecoa pelo Brasil e pelo mundo, e Jesus tem salvado almas, curado enfermos, e feito a transformação na vida e curado muitos de enfermidades da alma. É emocionante. Um dia eu estava recepcionando uma comissão de São Paulo e eu estava aqui atrás caminhando com os pastores e um deles, o pastor José dos Santos, um grande homem de Deus, de uma história lindíssima no nosso meio. Ele começou a olhar para cima, a olhar as belezas deste templo. E eu vi quando lágrimas começaram a descer de seus olhos. Eu parei e perguntei para ele, disse: pastor José dos Santos, está acontecendo alguma coisa? Ele colocou a mão nos meus ombros e disse: pastor Prates, é impossível alguém que tem uma história neste templo voltar aqui e não se emocionar. Por isso é que eu manifesto meu sentimento nesta oportunidade, a alegria de estar aqui com a minha equipe, para gravarmos o vídeo da lição 8, da nossa revista Betel Dominical, do primeiro trimestre de 2019, comentada pelo pastor Israel Maia, um profissional da área, que preparou a lição 8, na nossa revista com este tema, lidando com a instabilidade e hipersensibilidade generalizadas. E estes são os objetivos da nossa lição. Revelar o que é borderline, mostrar os riscos da imprudência causada pelo borderline, ensinar como tratar o borderline. E para desenvolver esta lição, o comentarista utilizou como referência o texto bíblico de 1 Samuel, capítulo 25, versículo 10, 11, 37 e 38. Mas, de novo, eu faço a mesma pergunta. O que te motiva a vir à escola dominical? O que te motiva a vir à igreja ouvir a palavra de Deus? O que te motiva? Eu tenho como base, como prática, tenho gravado aqui, vou repetir, pelo menos 4 motivos eu julgo extremamente importante. Glorificar a Jesus, adorar a Deus, estreitar a nossa relação, a nossa comunhão com os irmãos e aprender a palavra de Deus. E como a gente aprende? Vendo, lendo, ouvindo, perguntando e praticando. Pensando nisto, estou aqui mais uma vez para lhe motivar, compartilhando com você este extraordinário que eu tenho dentro do meu coração, que é a Escola Bíblica Dominical, a maior
e a melhor escola do mundo. Então, meu amigo, se você ainda não frequenta a escola dominical, eu te convido, procure uma igreja mais próxima da sua casa, ou a que você mais se identificar. Se você mora aqui na cidade do Rio de Janeiro, ou próximo, olha que oportunidade, olha que templo lindo. Neste templo, sob a direção e a presidência, a orientação do nosso presidente, bispo Abner Ferreira, bispa Marvi Ferreira, a escola dominical acontece aqui todos os domingos às 8 horas da manhã, às 9 horas da noite, com oração e treinamento com os professores, e às 9 estuda em classe. Vai até mais ou menos 11 horas. Mas se você não puder vir à escola dominical, eu te convido a vir assistir um culto à noite. Venha assistir um culto à noite a partir das 18 horas aqui neste templo. Traga a sua família. Você vai ouvir a palavra de Deus, você vai ser impactado pelo poder da palavra de Deus. E se você puder, venha a uma das nossas classes, nós temos classes para todas as faixas etárias. Traga suas crianças, seus adolescentes, seus jovens. Traga, nós temos aqui classe para todo mundo. Você será muitíssimo bem recebido. Se você gostar das nossas aulas, se matricule, seja aluno da escola dominical e eu tenho certeza absoluta que grande será o teu crescimento na graça e no conhecimento. Vamos ao foco na lição. Este vídeo é sobre o transtorno de personalidade borderline, assunto comentado pelo pastor Israel Maia, e ele trabalhou esse tema na nossa lição da revista Betel Dominical, a lição 8. E ele começa dizendo, o transtorno de personalidade borderline, assim como a bipolaridade que nós estudamos na aula anterior, e você vai encontrar o vídeo da lição 7, o vídeo anterior, apresenta alterações que confundem as pessoas e os indivíduos que sofrem com esta enfermidade. E para este vídeo, seguindo o mesmo método de pergunta que eu tenho utilizado e compartilhado aqui com vocês, e olha, vou confessar, hein? Esse método que o Senhor Deus nos inspirou e eu estou utilizando, tem me ajudado demais a compreender esse tema que é muito técnico. Então esse sistema me ajudou muito. Eu tenho certeza que, como ajudou a mim, também deve estar ajudando você. Eu louvo a Deus por isso. Louvo a Deus por você que tem assistido os nossos vídeos, comentado, compartilhado, dado o seu like. Muito obrigado. Vamos desenvolver cada vez mais projetos mais profundos, mais voltados para a escola dominical. Tem muita coisa a caminho. Então, muito obrigado a você. Eu preciso da sua ajuda, da sua compreensão e do seu engajamento. Vamos então às perguntas, que eu imagino que estas perguntas que eu levantei aqui, se trazidas para debate na sala de aula, vai ajudar demais a compreender o assunto e vai nos dar base para a gente reconhecer e lidar com as pessoas que precisam de ajuda. Ok? Então, no ponto 1, borderline e bipolaridade. Eu separei estas questões aqui, mas você, professor, fique à vontade para inserir outras, trabalhar de forma até diferente. O importante é trabalhar essa lição com essa essência, para que a gente possa compreender. Eu vou ser sincero, eu tinha talvez ouvido uma ou outra vez esse nome, não fazia ideia do que se tratava, mas me debruçando sobre este estudo, eu aprendi algo tremendo, que agora sim eu me considero com o mínimo de informação suficiente para poder ajudar os meus irmãos. Isso para mim, para o meu ministério e para a minha vida tem sido fantástico. Então, espero que sirva para você também. Olha só o que eu separei. Como vimos no vídeo anterior, a bipolaridade é um transtorno de humor. Já o borderline, que eu vou chamar a partir de agora de BDL, mais fácil para pronunciar, é um transtorno do quê? Eu levantei essa pergunta para a gente trabalhar em sala de aula. Qual a diferença na variação do humor entre a bipolaridade e o BDL? O que devemos fazer ao identificar alguém próximo da gente sofrendo com episódios de imprevisibilidade de humor? Manda ele ficar quieto? Sai correndo? Vira as costas? Faz de conta que não é com a gente?
Isso nós vamos ver na aula. O que deve fazer o indivíduo que possui dificuldades em lidar com as enfermidades da alma? Está lá na revista. Do que sofrem os portadores do BDL? O que pode acarretar a falta de um acompanhamento a uma pessoa com BDL? Olha que extraordinário. De que maneira deve ser feita a observação do comportamento numa pessoa com BDL? Olha que extraordinário, como o pastor Israel Maia está ensinando a gente. Oh, muito obrigado, pastor Israel Maia. Que contribuição fantástica o senhor tem dado para cada um de nós nesse trimestre. Que maravilha. E fechando o tópico 1, qual a primeira atitude que devemos ter ao lidar com portadores do BDL? Vamos então agora ao tópico 2, a imprudência causada pelo borderline. Em relação aos pensamentos e sentimentos, o que tem as pessoas com BDL? Cite uma característica de quem sofre com o BDL. O que devemos mostrar quando estivermos próximos de portadores de BDL? E aí? Como vive o portador do BDL? Se a gente não conhece, se a gente não tem essa informação mínima, como a gente pode entender e ajudar? Por isso é que esse assunto, a Nação Madureira, através da editora Betel, trouxe para ser discutido, estudado e trabalhado nesse trimestre. E pelos relatos que eu tenho recebido, os e-mails, os comentários de todo o Brasil, eu vejo que Deus está fazendo algo tremendo em todas as igrejas, em todos os cantos dessa nação. Glória a Deus por isso. Qual apóstolo orienta que, sempre que possível, devemos buscar viver em paz com todos, conforme Romanos 12, 18? O que sente o indivíduo quando conhece a Cristo, mesmo sofrendo com o BDL? O que ele sente? Qual a transformação? Que sentimento ele passa a ter? E fechando o tópico 2, que tipo de comportamento é comum ao portador do BDL? Vamos ao ponto 3, conhecendo a enfermidade. Como é a influência do componente genético para o desenvolvimento do transtorno BDL? E aí, questões genéticas têm a ver ou não? Esse assunto o pastor Israel levantou e nós vamos trabalhar. Como é a convivência com portadores do BDL? O tratamento terapêutico deve ser apenas para o paciente ou deve estender também aos familiares? E aí, o que você acha? É só o paciente, a pessoa que está enferma que precisa, ou a família precisa também de acompanhamento e de orientação? Nós vamos ver isso na sala de aula, hein? Com respeito às enfermidades da alma, como tem sido a posição da igreja ao longo dos anos? E aí, o que você acha? A igreja, braços cruzados, nunca fez nada, ou a igreja tem desenvolvido um papel extraordinário? Qual tem sido o papel da igreja? Esta bandeira nós vamos estudar na lição 8, esse vídeo. O que tem facilitado o entendimento de casos existentes dentro da igreja? Tem alguma coisa que tem ajudado. Então isso daqui foi muito bem colocado pelo pastor Israel Maia, eu achei interessante. Qual é o maior perigo encontrado em indivíduos que sofrem com BLD? Pessoa tem esse transtorno, existe de todos os problemas e perigos, tem um que o pastor Israel cita como o pior. Qual é? E por quê? Nos casos de paciente com BDL, qual é o tratamento inicial? Tem que ter um tratamento indicado inicial, e ele discute isso. E fechando o último tópico, a instabilidade causada pelo transtorno gera uma grande angústia, tirando a paz. Como a igreja pode e deve contribuir? Olha que fantástico o fechamento desse ponto. Concluindo, meus amigos, independente do mal que possa nos acometer, afinal a gente ainda está neste mundo. Quem é que está livre de passar por isso tudo? Ninguém. É muito importante que a igreja, que é o corpo de Cristo,
né, nós, a igreja, as pessoas, nós tenhamos consciência de que podemos participar ativamente dos cultos e atividades, independente. Você está com enfermidade, tem qualquer enfermidade, corre para a igreja. Aqui você vai encontrar abrigo, amor, carinho, orientação, ajuda. Esse é o nosso papel, é o papel da igreja. É estender a mão a você e a dizer, há esperança para teu futuro. Não desespere, não desanime, não considere um derrotado. Seja qual for o seu problema, há esperança para o seu futuro. Jesus Cristo, esse nome poderoso que eu estou diante desse nome poderoso e que a presença dele eu sinto aqui agora. Ele está aqui e em todas as igrejas te esperando de braços abertos. Há esperança para você. Louvado seja Deus. Graças a Deus que por intermédio de Jesus Cristo temos acesso ao Pai e podemos com segurança falar de nossas dores, sofrimentos e aflição, pois Ele cuida de nós. Filipenses 4, 6 e 7, 1 Pedro 5 a 7. E aqui a gente pode abrir o coração e falar, aqui ninguém vai te julgar, ninguém tem preconceito, ninguém vai te tratar com preconceito. Não, nem aqui e nenhum lugar que conhece a palavra de Deus e que se propõe a levantar essa bandeira. Todos eles saberão te acolher, te abraçar e te ajudar. Ok, meus amigos? Ok, meus amados irmãos? E assim eu termino esse vídeo mostrando para você o que vem no próximo, na lição 9. Olha só o tema que nós vamos estudar. Conhecendo a distimia para ajudar os que estão sofrendo. O que é distimia? Nós vamos tratar isso no próximo vídeo, ok? Fique ligado, ore por mim, pela minha família, por esta equipe maravilhosa do Foco na Lição, pessoas dedicadíssimas, profissionais competentes, amorosos e que não medem esforço para me ajudar a levar essa minha imagem, essa minha fala até você. Há uma equipe, eu não sou sozinho, eu não consigo fazer nada sozinho. Eu tenho uma equipe que está comigo. Primeiramente, meu pastor, meu bispo, Abner Ferreira, minha bispa, Marvi Ferreira, que debaixo da bênção e da autoridade espiritual deles é que a gente faz esse trabalho. Então, muitíssimo obrigado a vocês. Deus te abençoe, uma boa aula e até o próximo Foco na Lição.